Bom, doutoras, obrigado aqui por vocês estarem aqui. Elas estão elegantíssimas, elas estão chique no último. Eu tive que botar essa roupinha aqui também poder fazer, né, uma média. Estou acostumado a ver sempre ao largado, mas hoje eu estou um pouquinho mais vistoso. Boiola! É o seguinte, vamos começar com o primeiro visto na ordem. Visto D1. O que é D1, e nada. como se consegue? Quem se enquadra no visto D1? Só tem que falar mais alto para o pessoal poder ouvir lá. Visto D1. O que é o visto D1? É visto para trabalhadores. Aquelas pessoas que querem vir trabalhar para Portugal. O que é que se passa? Estas pessoas, este é um visto que não é assim tão simples de obter como algumas pessoas pensam. Porquê? Porque este é um visto que necessita de alguns pressupostos que têm que ser preenchidos. Quais deles? Nomeadamente, a entidade empregadora que vai recrutar a pessoa tem que passar por uma fase de aprovação no Instituto de Emprego e Formação Profissional em Portugal. Ou seja, para que uma empresa em Portugal possa recrutar um cidadão brasileiro, neste caso porque estamos a falar para o público brasileiro, mas para outros países de igual forma, tem que passar primeiro por um processo de recrutamento internacional no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Esta é a regra, ok? Se alguma empresa vos quiser recrutar para virem trabalhar para Portugal por um período de longa duração, e por período de longa duração entende-se mais que um ano, nós temos que entender que esta empresa tem que passar por este processo de recrutamento internacional para que lhe seja dado uma declaração que é obrigatória quando entregamos o processo no local competente para determinar se o visto vai ser aprovado ou não. Esta é a regra, portanto, se por algum motivo uma empresa de recrutamento quiser vos trazer para Portugal e vos disser eu dou-vos um contrato de trabalho, ok, dão-me um contrato de trabalho, ótimo, contudo têm que perguntar a esta entidade empregadora se eles passaram por este processo de recrutamento, porque se só entregarem o contrato de trabalho, muito provavelmente este visto vai ser negado. Agora, estamos a falar de situações que para trabalho de longa duração, porque depois há outras exceções. Tá, eu posso ir te cortando, não posso? Posso, não vai ficar aborrecida comigo. Não. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Gente, é o seguinte, ela tem uma linguagem mais técnica, né? Para que vocês entendam o seguinte, o visto D1 não é um visto tão simples. Por quê? Portugal a empresa tem que mostrar para Portugal que aqui não tem esse profissional. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu sou garçom. Para uma empresa, um restaurante te contratar no Brasil, ela tem que botar essa vaga no centro de emprego durante um determinado período. 30 dias. 30 dias. Se não aparecer ninguém, aí ela mostra, olha só, aqui eu não tenho um garçom aqui especializado, eu quero contratar esse garçom de fora. Só que isso é uma coisa bem difícil, tendo em vista que não é uma especialização e que várias pessoas podem exercer essa função. E se podem candidatar. E podem se candidatar. Então, assim, que fique claro isso. Muitas coisas chegam para vocês, por exemplo, eu consegui um contrato de trabalho. Gente, contrato de trabalho não te dá direito à entrada legal em Portugal. A entrada legal é esse contrato de trabalho, você dá a entrada no seu visto, tem que ter uma autorização para esse contrato de trabalho chegar até você, não é isso, doutora? É isso O mesmo. certificado do IFP. IFP. Instituto de Emprego e Formação Profissional. Tá. Então, tem que ter esse documento para aí sim você dar a entrada. Então, visto de trabalho, visto D1, isso se aplica muito para as áreas de TI, não é isso, doutora? Exato. Área de TI, caminhonista. Não, Camionista também. É para todas as áreas em geral. Desde que a empresa... Não, então, mas é o que eu estou falando, se aplica muito Sim, para essas sim, áreas que têm todas. deficiência, Tem deficiência aqui. Tem deficiência em Portugal, mas imagine, tanto se aplica para uma empresa de construção civil como uma empresa de TI. Não é preciso existir um emprego especializado. Não, nós estamos falando sobre necessidade de mercado aqui. Sim, necessidade de mercado, pronto. Tanto neste momento existe. Por exemplo, vou dar um exemplo que a doutora falou aqui, eu achei muito pertinente, que é a questão da construção civil. Nada impede de uma construtora
não conseguir profissionais aqui e recrutar buscar fora. do Brasil. Nós temos Nada. essas Você, empresas a doutora trabalha com isso. Então, assim, eu não estou falando de especialização, estou falando de áreas que necessitam desses profissionais aqui. Citei o TI, porque eu sei que é uma área que precisa muito, citei o caminhonista, que é uma área que necessita muito, e sim, o trolha, como o pessoal fala, o pessoal da obra, o pedreiro, não é trolha? Não é trolha? Eu falei alguma coisa errada que você riu. O trolha, que então, empresas grandes, carpinteiro, empresas grandes estão contratando. Então, fiquem ligados. Então, esse é o visto D1 que se aplica para essa situação. Não é qualquer pessoa chegar e dizer, eu te dou um contrato de trabalho, uma promessa de contrato de trabalho. Tem que ter o Essa certificado. promessa de contrato de trabalho não... há exceções. Sim, pode Não, agora você fala. Para tudo aí! Tem exceções para o contrato de trabalho, promessa de contrato de trabalho entrar? Tem, porque imagine-se. Olha aí, olha o pulo do gato. Não é pulo do gato. Nossa, Há outro tipo, há outro. Quando eu falo, olha só, quando eu falo pulo do gato, doutor, é porque é o seguinte, tem algumas coisas Mas isto que a não gente é sabe pulo na do gato. regra. A gente Sim. sabe na regra, mas tem coisas dentro do próprio direito, tem saídas ali, subterfúgios ali para você. Mas eu E estava. você sabe. Eu Então vai. Mas neste caso, imagina, aquilo que nós estamos a falar é de um visto para um trabalho de longa duração. Certo. Existe também na nossa legislação a oportunidade de se pedir um visto de trabalho para trabalho sazonal. Por exemplo, na agricultura, muitas vezes é só necessárias algumas empresas terem trabalhadores em determinada fase, em determinado tempo do ano, porque a colheita daquela fruta, Morango, a colheita daquela fruta é só durante aquele período de tempo. O que é que acontece? Existe um visto que é determinado para este efeito, que é o chamado visto de trabalho sazonal, que é para períodos não superiores a 9 meses. E isto tem uma vantagem em relação aos outros. Colmata na mesma falha, só que a empresa recrutadora não precisa, neste caso, de estar a submeter-se a este tal procedimento do Instituto de Emprego e Formação Profissional, do IFP, assim chamado, porque é de mais fácil acesso. E aqui sim basta um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho. Isso, e é importante. Não, mas aí, peraí. Não, tudo bem. Perfeito isso aí. Mas essa promessa ele tem que dar entrada num visto provisório. Tem, claro. Tá, então o que eu tô falando, o que eu quis Mas dizer. não precisa da declaração. Sim, olha só, o que eu quis dizer foi o seguinte: muitas pessoas entram aqui no canal, no Instagram. Falando nisso, nós temos 130 pessoas ao vivo aí. Deixa um like, por favor, para poder impulsionar o vídeo, chegar essa informação a mais pessoas, para que essas pessoas não caiam nessa estatística, nessa pífia estatística de ficar impedido de entrar no país. Então vamos compartilhar, vamos dar um like aí, tá? Nós temos hoje aqui as duas doutoras auxiliando a vocês. Bom, o visto D1, só para vocês entenderem. Eu falei que muitas pessoas chegam através do meu Instagram ou do próprio YouTube falando, olha, eu recebi um contrato de trabalho, estou indo para Portugal. Não é assim. É um visto, independente desse visto ser o provisório, que eu não sabia que tinha esse, visto sazonal, por exemplo, de 9 meses, visto com menos de um ano. É isso mesmo. Ou o visto de um ano, você precisa da entrada no visto, tá? Que fique claro isso. Eu não sabia, pronto aí para vocês, mais uma possibilidade. Lembrando que, se você se enquadra ou tem interesse nisso, comece a buscar essas áreas, né? Por exemplo, pode entrar em site de construtora. Construção civil, agricultura, são as que são mais propensas a terem trabalhos específicos para curtas durações. Por exemplo, uma obra que vai demorar apenas 5 meses, enquadra-se. Uma colheita que vai ser só durante 3 meses, enquadra-se. E, portanto, isto é muito fácil para conseguir este recrutamento, a pessoa vir com visto e, subsequentemente, tirar o título de residência. Bom, então, prestar atenção nessa questão do visto de trabalho, ou seja, primeiro ponto, desmistificado. O visto de trabalho que eu mesmo cansei de falar aqui, que era para áreas de alta graduação, um técnico de soldagem submarina. Não necessariamente isso. A própria construção civil pode sim enviar, porque existe falta desses profissionais aqui no país.
muito obrigado. Muito obrigado. Não sabia disso. Quer pontuar alguma coisa sobre o visto D1? Não, sobre a procura na construção civil, né? Principalmente para os brasileiros que procuram muito nessa área. É bem importante estar sempre ligado nesses oferecimentos de vagas, certo? Porque as pessoas buscam muito essa área, né? Como carpinteiro, como pintores, como as pessoas que trabalham na construção civil, muito mais do que na área da agricultura para os brasileiros. Mas, assim, é um visto mais fácil na área do visto de trabalho, certo? E com praticamente 100% de aprovação. Então, assim, a dica que a gente pode dar para vocês, se enquadram mais ou menos nisso que nós falamos, é que entre nesses sites de emprego, aí veja uma situação, busque quais são as empresas, mande o currículo de vocês, Exatamente. principalmente nessas áreas que foram citadas aí agora pela... Fique à vontade, tá? Ao vivo, mas pode ficar à vontade, né? Bom, gente, visto D1, pronto, um tabu quebrado para vocês. Vamos lá. Nós estamos falando que vocês podem mandar já o currículo de vocês para essas empresas, tentar, se você é da área da construção civil, alguma especialização, carpinteiro, próprio eletricista, o próprio cara que mete a mão na massa, o cara que faz o ladrilho. Restauração. Tem imensa tudo. falta de gente aqui em Portugal. Restauração, doutora? É sério? Pô, não sabia. Porque é por picos, é sazonal. Imagina, no verão consegue-se demonstrar que aquela empresa tem muito mais capacidade, vai ter muito mais procura, vai estar cheia. Há bocado perguntavam ali até de uma gelataria em tom de brincadeira, porque eu conheço aquela gelataria. Mas é verdade, esta gelataria pode ser apta a um título de a ser recrutadora para um visto, para um trabalhador que queira vir para Portugal, porque demonstra facilmente que no período de verão tem muito mais pessoas a trabalhar, a consumir, ou seja, muito mais clientes, do que vai ter no inverno que está fechada. E você acredita que esse tipo de profissional a gente não encontra aqui, se colocar no... mas pode pedir o sazonal, 9 meses, não precisa botar no banco. É esse sazonal. Pronto. É para esse sazonal O que contrato, estás a Pronto, falar. gente. o contrato pronto. não pode, o contrato Claro. não pode ultrapassar os Os 9 9 meses. meses.